Olá, tudo bem com vocês? O objetivo geral dessa aula é apresentar uma análise crítica dos acontecimentos atuais do maior continente geográfico da Terra. A Ásia é o maior continente. Chega a quase 1/3 de todas as terras emersas do nosso planeta, onde habitam aproximadamente 4,5 bilhões de habitantes. Compreender as mudanças sociais, políticas e econômicas. Entender o desenvolvimento da geopolítica na região. Visão geral do continente. No início do século XVIII, a Ásia era responsável por 58% do PIB mundial. De lá para cá, a região entrou em declínio e só voltou a crescer nas últimas décadas do século XX. A Ásia, no século XXI, quer retomar o seu lugar como centro do mundo. O dinamismo da região atrai migrantes e investimentos. Na Nova Ásia, o foco tem sido educar e preparar a população para ser mais competitiva em qualquer realidade. Por volta dos anos de 1950, a Ásia representava menos de 20% da população do mundo, apesar de ter mais da metade da população. No século XIX, a Ásia transformou-se do centro produtivo do mundo em uma clássica economia subdesenvolvida, exportando commodities agrícolas, disse Bob Allen, professor de História Econômica da Universidade de Nova York. A Ásia tem experimentado um ritmo extraordinário de progresso econômico e social. Hoje, a região gera 29% da riqueza global. Nesse passo, a Ásia deverá se tornar responsável por metade do PIB mundial em 2050, diz o Banco Mundial. Diante desse cenário distinto, os governos do continente terão que lidar com uma colcha de retalhos de etnias. A Ásia está longe de ser homogênea, pois abriga ao mesmo tempo algumas das mais sofisticadas economias, como China, Japão, Hong Kong, Singapura, Vietnã, Coreia do Sul, Índia e Taiwan. Tem a metade dos pobres do mundo. A região é parte democrática, parte comandada por déspotas e não tem fóruns de coordenação regional. Na melhor das hipóteses, cerca de 30 dos 48 países do continente continuarão longe do mundo desenvolvido em 2050. No conjunto, a Ásia deverá prosperar nas economias avançadas: China, Japão, Índia, Coreia do Sul, Hong Kong e Formosa, além do Vietnã. Obstáculos no caminho para o século XXI. Desigualdade social. É o continente mais desigual do mundo. A renda per capita em Singapura, por exemplo, é 15 vezes a da Indonésia. Há também grandes disparidades em um mesmo país, como na China, entre as áreas urbanas e áreas rurais. Armadilha da renda média. Historicamente, países que atingem status de renda média sem elevar substancialmente a produtividade têm dificuldade para alcançar o patamar de países ricos. É uma situação que pode comprometer o futuro do continente e
principalmente na China, na Malásia, no Vietnã e Tailândia. O declínio de mão de obra está relacionado ao encolhimento da população economicamente ativa em alguns países como Japão e Coreia do Sul, devido à taxa de crescimento vegetativo, nascimento e mortalidade. Não tem renovação a curto prazo. Explosão urbana do continente. Apesar do declínio da população em alguns países, as cidades asiáticas vêm ganhando 44 milhões de habitantes todos os anos. Tensões militares. Nos últimos anos, a China tem se mostrado mais agressiva na relação com os vizinhos e o Japão. Para complicar, a Ásia não dispõe de um organismo coeso para mediar os conflitos regionais. Qualidade das instituições. Segundo o Banco Mundial, as 7 maiores economias da Ásia apresentam nível de governança abaixo da média mundial. Se não melhorar o seu desempenho em itens como estabilidade política e corrupção, dificilmente a região assumirá a liderança política global. Apenas um conceito geográfico. Se as expectativas de desenvolvimento da região se concretizarem, o centro de gravidade da economia global se deslocará cada vez mais para o Oriente. Hoje, esse ponto de equilíbrio fica geograficamente próximo do eixo que conecta Washington e Pequim. O poder econômico deverá aumentar a exposição e a responsabilidade política dos países asiáticos. Mas, segundo especialistas, isso não significa que a Ásia assumirá um papel hegemônico, semelhante ao da Inglaterra no século XIX ou dos Estados Unidos no século XX. Segundo o economista do jornal Financial Times, Martin Wolf, é mais provável que tenhamos um mundo com vários centros. O cenário político e econômico está na mesa. No intervalo de 2 décadas, ocorreram fortes movimentos políticos em toda a Ásia. Dos modernizadores militares na Turquia aos partidos nacionalistas não violentos na Índia e no Egito e os revolucionários comunistas da China. Na ilha de Java e no Vietnã, de lá para cá, houve alguns sucessos de alcances variados. China, Índia, Indonésia, Turquia estão supostamente crescendo e coletivamente fazendo encolher o poder político e econômico do Ocidente. Superficialmente, isso parece uma forma de redistribuição da riqueza mundial, há muito necessária. As nações emergentes também terão que lidar cada vez mais com graves desafios domésticos. Os países perdedores do leste asiático, ao contrário, não conseguirão pôr em prática programas efetivos de reforma agrária ou os arranjos de comercialização e financiamento que os sustentam. A Ásia, seja qual for o critério usado, está prestes a recuperar o centro do palco político mundial. Quando o fizer, o mundo vai ter feito um ciclo completo, disse o professor Sabino Arrumada. Cenário de tecnologia no continente asiático. A Ásia está
na vanguarda da tecnologia e, atualmente, domina o mercado da alta tecnologia e da inovação. Os principais países, China, Japão, Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong, fazem disso o seu cavalo de batalha. Promover a inovação é uma necessidade fundamental num contexto de crise financeira e econômica mundial. Conclusão de cenário para a Ásia. A indústria da Ásia está à frente da Europa e das Américas em investimentos tecnológicos, aponta a pesquisa da PwC. As empresas de manufatura localizadas na região da Ásia-Pacífico estão na dianteira global dos investimentos em transformações digitais. A Ásia está no caminho de ultrapassar 50% do PIB mundial até 2040 e alavancar 40% do consumo global, o que representa um deslocamento real do centro da gravidade do planeta. Os consumidores asiáticos são uma força na economia global. Nas últimas 2 décadas, os níveis de pobreza mundiais caíram dramaticamente. Cerca de 1,2 bilhão de pessoas foram alçadas à classe consumidora. Isso significa que chegaram a um nível de renda no qual pode começar a fazer compras eletivas substanciais. Este é um dos maiores casos de sucesso da história. Na próxima aula estarei falando do ressurgimento do continente asiático.